Hoje eu tô muito chique. Tem uma entrevistada nesse canal, acho tão chique. Eu te contei, né? Que eu acho isso muito sucesso. É muito sucesso. Como diria você, eu sou Ana Maria Braga, da Itália. Ela é. Gente, seguinte, essa é a Fabiana. O Louro José acabou de chegar. Ai, meu Deus. Chegou mais uma integrante da nossa linda conversa. Jesus, o que eu faço agora, Tara? A gente participa, gatinha. Vem, amor, vem, titia. Só um minutinho que a gente... Não tava. A gente já começa. Eu quis vir dar um carinho na minha eu mãe, quis vir né? participar disso Meu tudo. Deus do céu. A Fabiana, ela já gravou um vídeo no canal e ela me mandou mensagem assim: Priscila. Será que vai? Vamos dar uma cortada. Ô, Fina, agora não é hora, não. Enfim, essa é a Fabiana que me mandou mensagem falando assim: Pri, sua louca, eu preciso gravar um outro vídeo. Claro. Eu vou deixar linkado o vídeo que ela fez antes. Porque ela falou assim: olha, muita coisa aconteceu desde então. Você tinha quanto tempo de Itália naquela época? 4 ou 5 meses, não lembro. E muito hoje? bem. Hoje 1 ano e 9 meses. Você vê até que. Tentei. Olha a foto dela naquele vídeo, tava assim. Hoje a Fabiana, 1 ano e 9 meses. Olhei. Enfim, gente, qual que foi a ideia? A Fabiana queria. Tá bom. Tá se retirando. Vai, Tara. Ela tá sentindo. Enfim, agora a Tara se retirou, vamos... Aí a Fabiana falou assim: Pri, eu acompanho o seu canal porque ela me acompanha mesmo morando aqui na Itália, né? É uma Eu acompanhava muito antes de vir pra Itália, no Brasil. Inclusive, foi acompanhando seu canal que eu me senti preparada, só que não. Muito obrigada! Ou seja, ver o meu canal nada Não, garoto. Não, eu digo assim. É um divisor de águas, né? Porque você assiste alguma coisa de alguém que está vivendo tudo aquilo ali, é uma coisa. Mas a minha experiência particular pode não ser a mesma do meu coleguinha. E a Fabiana me falou uma coisa bem interessante. Ela falou assim: Pri, eu acho interessante você abordar coisas também no seu canal, mostrando experiências e contando coisas que às vezes a gente não escuta sobre uma realidade que pode muitas vezes ser dura. Uma coisa que eu falei com ela: eu creio que a realidade de todo mundo, ela pode variar muito e tal. Eu venho aqui e faço os vídeos pra vocês, é uma realidade que eu vivo. A Fabiana vive outra, a fulana vive outra, então são situações diferentes. E aí eu tive ideia, na verdade eu tive ideia não, eu tô roubando a ideia dos outros. Você tá roubando a minha. Fabiana teve a ideia de deixar no Instagram perguntas sobre o que as pessoas acham que seria a maior dificuldade delas aqui. Porque passaram coisas com a Fabiana aqui que ela não pensava que passaria. Porque você não perde tempo pensando nisso. O que vai acontecer quando eu for lá na médica? Né? Que ela vai contar depois. Você não se prepara para certas coisas até você presenciá-las, vivenciá-las, enfim. Exatamente. A gente às vezes foca tanto em uma coisa, que é como eu tô vendo aqui, que são coisas que na verdade não deveríamos focar tanto e pensar em outras coisas. Então eu vou ler algumas dos medos que as pessoas teriam e a Fabiana vai dando um relato dela também em relação a isso. A primeira coisa que eu queria muito falar, e que também com certeza é o que você passou, é o seguinte: creio que a maior dificuldade seja o idioma. Ele abre as portas. Ele abre ou fecha. E aí que tá o problema. Não é só não abrir. É porque se não abriu, tá fechada, né? Então é a mesma coisa praticamente. Ele abre e porque você acha que ele abre. Mas quando você se depara com exigências das quais você não se prepara, do idioma, a gente tá falando do idioma, né? Do idioma. Ele vai só até a metade do caminho e se fecha, como aconteceu comigo, né? No caso de uma clínica que eu fui me prontificar a profissão de massagiatrite, que é massagista no Brasil, a oportunidade apareceu, mas eu não sabia falar os termos técnicos da minha profissão, que foi o que a dona da clínica me solicitou. Não só a apresentação pessoal, não só aqui eu vim, mas ela queria que eu explicasse sobre celulite, sobre células. Eu creio que, na verdade, ela fez mais como uma pegadinha assim mesmo, algo só para fazer assim, olha... Pode ser. E pode ser também que eu não tenha me atentado, porque assim, lá no Brasil, é assim com vocês daí. Quando vocês vão se colocar numa entrevista de emprego aí no Brasil, a gente se prepara. Poxa, eu sou médica. Tá, mas eu vou me preparar para um tipo de uma indagação que de repente eu não esteja. Há muito tempo eu fiz meu curso, não sei, alguma coisa assim. Aqui não é diferente. Não adianta você só ter uma boa apresentação, saber falar più meno, como eles falam, se você não souber falar que veio. É como se eu estivesse competindo tete a tete com uma italiana
ou alguém que tenha feito cursos aqui esteja mais preparado. É claro que eu sou carta fora do baralho. Apesar de você ser preparada. Apesar de eu ter preparo, mas assim, é porque as pessoas não se atentam à língua, gente. Antes de você pensar numa série de coisas que a gente pensou, a gente não pode abrir mão do idioma. É assim, ó, pensando na cidadania italiana, no documento do notariato, na adaptação dos filhos, na sua adaptação, idioma, porque eu sei que o idioma é essencial. É um divisor de águas. E eu só quero deixar claro uma coisa aqui, senão depois o pessoal vai falando assim, mas a Fabiana tá falando que você tem que lembrar que aqui é diferente, ela já foi lá e tentar uma vaga na área dela. Não, isso é agora, não. Isso tem nem 15 dias. A Fabiana já trabalhou no hotel, fazendo tudo. Isso aqui nós só estamos lendo a pergunta e falando do idioma, tá? Então, antes que todo mundo comece a conhecer o pessoal, começa a te criticar, mas já foi direto na área dela. Eu vejo que o canal, a Priscila, os meninos, o Christian, que é o nosso, né? O nosso tá ali. Tá ali a nossa produção. Eu vejo muitas perguntas nesse sentido. Se eu chegar com o meu diploma, eu consigo atuar na minha área? Consegue. Quando você quer isso? Chegando logo imediato, impossível. E é engraçado. E a Fabiana tava desabafando comigo, que foi um dia realmente muito difícil, assim, pra ela. E eu tenho duas perguntas aqui, dois medos, né, das pessoas que me relataram, uma coisa muito séria pra gente conversar. Uma pessoa falou assim, medo de não conseguir trabalhar na Itália com a mesma coisa que eu trabalho no Brasil. Isso não é um medo, isso é um fato real. Então, isso tá além de ser um medo pra você, isso não pode ser um medo. Não. Isso é real. Então, sim, em 90% dos casos, você não vai trabalhar aqui, a não ser com raríssimas exceções, você talvez da área de TI, ou você é transferido de uma empresa, ou então você... E ainda a transferência, talvez, possivelmente, a pessoa já chegue e imediatamente comece. Nem conta, assim. Mas isso não é um medo, isso é um fato, é um tá? fato. Então já começa por aí. aí. E a gente tem que aprender a lidar com esses nãos que a gente recebe. Porque pode ser que esses nãos te projete. Por exemplo, eu me atentei... Agora eu sei o que eu tenho que fazer numa entrevista específica da minha área. E além dela ter te pedido pra falar da célula, o que mais que ela falou pra você, do seu italiano? Ela falou pra mim assim que até que a minha aparência tava ok, mas o meu italiano não estava no nível da clínica dela. Doeu? Doeu. Eu não sabia. Não dói, não. Eu não sabia a saída da clínica, eu não sabia eu não sabia voltar pra casa. A gente sempre chora. O idioma, ele é essencial para você que vai começar na faxina, assim como o Pri, assim como eu também fui. Sim. Né? Ele é indispensável porque você vai conversar com a dona do lugar que você vai ter que limpar, você precisa saber o que, você precisa argumentar. A gente tem que parar de achar que está na mão das pessoas e só isso basta, porque tá meio... Não, você tem que ter poder de persuasão, poder de argumentação. E você só consegue isso como? Com o idioma. Com o idioma. E engraçado, e olha, essa resposta aqui também me deixou bem assim. Não, resposta. Desculpa. Não, uma pergunta. Assim, o maior desafio é que tenho muito medo é de não encontrar trabalho, até que tudo bem. Okay. Né? O meu maior medo é de não encontrar trabalho. E se encontrar, qual? Depende. Mas você entende Entendo. Talvez a seriedade, eu não sei o que essa pessoa realmente quer dizer. Mas o medo dela não é só de encontrar trabalho, mas se eu encontrar, qual que vai ser? Essa pessoa ela já vem com grande resistência, né? Não dá, gente, não dá. Porque... Não dá você querer ser o que você é aí. Fica aí, se você acha que você quer ser o que você é aí, não venha. Aqui é você se despir. Eu acho que eu tô quase falando o que eu falei há muito tempo, a Luca, muito tempo atrás. Se despir de você e recomeçar. Você nunca caminha sem antes... Você não corre antes de engatinhar. E nessa caminhada você vai poder perder pedaço seu, você vai sofrer, você vai chorar, você vai ficar feliz. Sabe o que tem que ser feito? Cata os pedaços, o que você conseguir e segue teu caminho. Gente... Não se encontrou na faxina... Que também não caiu suas mãos, seus braços, alguma coisa? Só que vamos supor, então, vamos fazer o seguinte. Priscila, não, eu sou resistente, eu não vou começar de faxina e de lava-piada. Ok, faz o seguinte, então, chega aqui com um italiano assim, fluente, 100%. vai pro comércio, vai pra empresa. Então, assim, quando eu falo assim, que você tem que recomeçar do zero, é óbvio. Mas se você, então, tem um italiano tão maravilhoso, um inglês já bacana, que você pode trabalhar num hotel, numa recepção de um baita de um hotel... Massa. A área tem. Mas é uma que... área que vai ficar afunilada se você não estiver dentro dos padrões que exigem. Exato, e realmente não é um problema. E essa questão do idioma também foi um problema pra você, que eu lembro que você estava me relatando uma coisa do Vigili.
que passou na sua casa, que a Fabiana teve um problema também, que ela demorou a fazer o permesso, e isso também causou problemas. Agora, você acha que nessa etapa do permesso, que você estava ilegal ainda esperando e tudo mais, se você tivesse o italiano muito bom, não teria mudado muita coisa? É porque a gente acha que é assim, eu só vou começar quando meus documentos estiverem ok. Não, você começa a hora que você entra dentro do avião para vir. É ali o seu começo, seu recomeço, é ali. Mas para você poder entrar dentro do avião, você tem que cumprir algumas etapas. O que eu vou fazer? Ter muita ciência de como vai ser, ainda que seja um mundo, né, obscuro. Por exemplo, eu fiquei ilegal alguns meses. Qual o problema? Não sou a única, não fui a primeira, certamente não serei a última. Aconteceu, os documentos demoraram. Comune aqui sabemos a dificuldade que é, como eles trabalham, né? Aqui você não impõe, você acata. É uma grande diferença. Eu fiquei muito mais tempo esperando do que eu imaginei. Eu não saía de casa, eu tinha medo, eu não queria ver ninguém, eu não queria fazer nada. Eu falei, eu só começo a hora que eu tiver documentos para isso. Finalmente, me casei, dei entrada no meu permesso e aí a Tara entrou. A Tara vai participar desse vídeo, então vocês deixam a Tara pra lá. E aí os vigiles vieram na minha casa para conferir, né, quem eu era, se eu realmente era a esposa do meu marido, e eles estão fazendo o trabalho deles. Eles não estão ali desconfiados de você. Eles estão ali possivelmente desconfiados de todo mundo que praticar a ilegalidade. A gente sabe muito bem que tem casamento arranjado, né? Sim. A gente sabe disso. Então eles entram na sua casa, eles olham para ver se é uma casa realmente preparada para o casal, se é uma casa de casal. Até aí, beleza. A hora que eles estavam saindo, e eu falava assim, eu pensei, eu vou falar o básico para andar rápido. Foi, tudo bem, tranquilo. A hora que eles estavam saindo, eles viram um porta-retrato do meu marido. É disso que você tá falando, né? E aí, um deles olhou e falou assim, olha aqui. Falou pro outro. Aí o outro falou, ué, não é fulano de tal? Aí um olhou pra... E isso assim, eles na porta já quase saindo. E eu, graças a Deus, tá acabando, tranquilo. Aí um olhou pra mim e falou, quem que é esse aqui? Assim, rude. É o jeito deles, tá? Não é porque era meu marido, não é porque era eu. É o jeito deles. E eu falei, é meu marido. Não, não é. Esse aqui não trabalha em tal lugar? Eu falei, não, meu marido trabalha em tal lugar. E aí um ficou olhando pro outro, tipo, desconfiado, se era verdade, se não era. Meu Deus, aquilo ali pra mim foi tão devastador, era como se estivesse me despindo, assim, desconfiando da minha idoneidade. Aí você não consegue explicar, fala assim, olha, desculpa. Mas você sabe por quê? Porque a gente acha que só vai falar. Não. Você tem que saber falar, ouvir e responder. Responder é um negócio que requer a língua perfeita. Você tem que saber falar perfeitamente para você ouvir uma pergunta que você não está preparado para responder, mas ainda assim poder responder dentro da sua limitação, mas responder. Você não pode ali ficar balbuciando. Exato. Tinha uma pergunta aqui que eu esqueci de salvar, não tô achando que é pergunta. Sobre o quê? Mas era a menina falando que o maior medo dela era em relação ao preconceito por parte dos italianos. E a primeira coisa que eu quero deixar clara é que não é que italiano tem problema com brasileiro. Tem problema todo. Tá, então assim, vamos colocar a gente um pouquinho abaixo, que a gente também acha que a gente tá com essa bola toda dos problemas. Não é a gente que é o problema. E sim, gente, existe. Eu sempre falo aquilo. Essas pessoas que falam que você reconheceu sua cidadania, os italianos vão te ver como italiano e tal, né? Eu tenho a minha opinião sobre isso e tudo mais. E você passou por uma situação... Na verdade, quando a gente já é imigrante, você vai ser imigrante pro resto da vida ali e tudo mais. Eternamente. Isso te coloca, isso junta, né, associa isso, você ser uma pessoa de fora. A falta do idioma. Por exemplo, a Fabiana teve um grande problema no médico, que é aquela questão da médica que eu realmente queria abordar. São coisas que você nem pensa que vai acontecer, você fala, como que isso aconteceu? Pois é, né? Porque a gente vem assim com o coração muito escancarado, muito desprotegida e achando que todo mundo vai te abraçar na rua, todo mundo vai te dar bom dia. E aí quando alguém te cospe, você não sabe como que reage. Não sabe. E é isso que eu acho importante, eu vou até passar a fazer mais vídeos nesse estilo. Como que você reage? Ah, tá, o fulano é grosseiro, tá bom. Então como que eles funcionam aqui? Como que... Né, que e é mais ou menos assim mesmo. O que aconteceu eu acho que isso é muito mais comum com pessoas que têm permesso. Ah, sim, a gente não comentou aqui. Que ainda assim, mesmo quem faz cidadania italiana, né, você já passa por um problema. Agora, quem tem só o permesso, passa por um problema, parece que dobrado, né? Passa. Sim. Eles não te veem como uma pessoa que tem direito a estar ali, a usufruir de algo que são para eles. Assim, talvez como até no nosso país.
Você vê o imigrante como uma pessoa que está ocupando um lugar que poderia estar sendo ocupado por um dos seus. Sim. Né? E no caso da médica, eu fui numa ortopedista, porque aqui você tem acesso. Você tem, depois da sua documentação, tudo ok, você tem acesso. E era horário de almoço, inclusive eu até evito agora ir ao médico, horário de almoço. Fome, né? Também é sacanagem, poxa. Por que não vai no médico de noite? Tá doida? E aí essa senhora, essa médica, ela não estava num bom dia. E eu também não estava, porque eu estava com dor, né? Ela me tratou de uma maneira muito ríspida, literalmente bruta, porque ela me examinava de uma maneira preconceituosa, me olhando de cima e embaixo. Eu tenho problema na coluna e nos joelhos. E ela soltava as minhas pernas assim em cima da maca. E até você ter reação, porque imediatamente você deveria falar, para, tá doendo, não é? Você não fala isso? Você fica tão receosa de falar e falar errado e a pessoa te punir, sei lá. Piora, porque piora. Você se compromete muito mais. Uhum. Então ela fez uma sequência de uns 5 movimentos bruscos até eu falar, está doendo. E ela olhou pra mim e disse, eu estava fazendo isso justamente pra ver se você reclamava. Sim. Então assim, se eu tivesse reagido mais antecipadamente... E não só, a gente não vai entrar em detalhe, mas a mulher realmente foi preconceituosa, aconteceu um problema bem complicado. Maior, a Fabiana até denunciou ela depois e tudo mais. Mas enfim, tá vendo como que... Aí tá, eu quero parar esse vídeo aqui rapidinho e já vou fazer uma observação. Priscila, vocês estão perdendo tanto tempo de um vídeo falando mal do país que acolheu vocês, falando mal da pessoa de onde você é descendente, ou das pessoas que te acolheram, enfim. Gente, vamos discernir a importância de falar coisas boas, dificuldades, porque se for pra sentar aqui pra vocês falar que Nutella aqui é barato, é muito fácil. Porque eu tenho certeza, Priscila, de quem faz comentários maldosos tem muito mais a ver com a pessoa do que com a gente. Uhum. Então, se você não se identifica, se quer assistir, o maior prazer do mundo é poder falar e você tá aí do outro lado, sabe? Passar um pouco, evitar que você passe um pouco daquilo que a gente passou. Eu sei que a maioria de vocês entendem, mas quem não entende é isso. Nós estamos cedendo um tempo, uma pessoa que não é pública e está se tornando pública neste momento, abrindo a vida dela, ela me contou várias coisas do que ela está passando e falou, eu posso ajudar mulheres ou pessoas que viram aquele vídeo e viram uma pessoa que agora está enfrentando problemas. Vamos ajudar essas pessoas a entenderem isso. Então, era para realmente falar isso. Isso aqui é com função de ajudar. Então aqui é tudo equilibrado. Talvez você tá chegando agora neste canal e fala assim, já vou sair. Essa menina aí tá lá na Itália, lá tem a casa dela, a outra tá aqui e tá falando isso para desanimar. Então realmente essa não é minha função. Mas é o contrário, não é isso. É para você que quer vir fortalecido, preparado. Porque depois que tá aqui, as etapas vão passando e você vai ver, podia ter sido mais fácil se eu tivesse seguido o conselho de algumas pessoas. Exatamente. É esse trabalho que a gente tá fazendo. Poupar um pouco do seu sofrimento. E ainda falando sobre essa questão de algum dos problemas que a Fabiana teve, que com certeza vocês vão ter, assim, ó. Na Itália, há muito preconceito com imigrantes na hora de contratar para trabalhar? Dependendo da área, sim. Conta a sua história do concurso público. Volto a te falar. A Itália é um país que eu acho que eles lidam até assim para poder evitar essa demanda muito grande de imigrante que vem para cá e quer fazer sua vida aqui, enfim. Não sei se é isso, posso estar falando besteira, mas eles desconhecem muitas leis. Eles estão acostumados a aquele tipo de trabalho. Quando eles têm que lidar com pessoas que não fazem parte, né, deles, os próprios italianos, eles não dão, as informações são muito divergentes, eles já tem uma certa preguiça em alguns lugares, eu sabe? costumo falar que é o jogo do empurra-empurra. Fala todo com mundo ele, passa por isso. aí o outro fala com ele, nunca resolve, mas eles também não se comprometem em resolver. Eu participei de um concurso público para administrativo aqui. Eu poderia participar, porque eu sou casada com um italiano, eu tenho carta de soggiorno, duração de 5 anos. Então eu não estou tentando exercer algo que não é do meu direito. Pelo contrário, está na lei. E eu estava em plena sala preenchendo meus dados e ele falou qualquer coisa que ele entendeu que eu não sou italiana e eu também não tenho pretensão de passar por italiana. Eu moro na Itália com meu marido que é italiano e tenho a umidade de dizer eu sou mulher de italiano. Basta. E ele ouviu meu sotaque quando eu falei qualquer coisa e ele falou, você não é italiana. Eu falei, não. Ele pegou a minha folha que eu estava preenchendo na frente de umas 20 pessoas, amassou e falou, você não pode fazer. Priscila, te tira o chão. Porque você está acostumada às coisas mais lentas, assim, no seu ritmo, cada um tem o seu. Na hora eu falei, posso sim, tá na lei. O senhor me dá outro papel? E assim, ele o fez, mas ele falou, antes eu vou ver com não sei quem, se você pode.
É constrangedor? Muito. A hora que eu fui entregar o papel para outra pessoa, eu fiquei mais 20 minutos em pé, porque ele falou, eu ainda não tenho certeza que você pode. Eu liguei pro meu marido me mandou a lei e eu mostrei para ele. Ainda assim, ele me disse, volte amanhã, para eu saber, ter certeza com a província, se você pode participar. Mas eu soube lidar com a situação. Eu não deixei ele ter razão porque ele não tinha. No começo, eu acho que tem mais coisa ruim do que coisa boa. Isso é se você for pra qualquer outro lugar, entendeu? Qualquer não é a lugar do característica mundo. da Itália, Não. brasileiro na Itália. Imigrante Exato. passa por isso. E eu sou uma pessoa que vocês sabem disso, que é minha culpa. Eu mostro muita coisa legal. Eu mostro minhas viagens, o dia a dia. Eu sempre falo que a minha realidade aqui é boa, entendeu? Eu não Mas passei hoje, por né, problemas. gente? Sim. Só que, né, gente, a gente tem necessidade de falar de coisas que muita gente tá sofrendo no momento. Por exemplo, essa pergunta aqui, ó. Não sei agora, cadê a pergunta? Enfim, muito medo de surtar. Muita gente surta. Muita gente entra em depressão, muita gente fica triste e depois se recupera. Então, esse vídeo é para ajudar pessoas que estão passando por... Talvez você tá aqui na Itália e tá ouvindo a Fabiana e fala, é isso. Eu também passei por isso. Ou então, nossa, eu não passei ainda. Será que vai acontecer? Quando acontecer, quando você passar por enfrentar italiano que tem o tupete grande, o que você tem que fazer? Você escova o seu pro seu tupete ficar tão grande quanto o dele. E quando eu cheguei, Priscila, eu passava na calçada e via pessoas vindo, eu saía. Né? Hoje, minha filha, se você fizer isso Se toda vez... você fizer isso, você nunca mais sai do lugar. Exatamente. Todo mundo passa, todo mundo vai e você fica ali estagnado esperando o próximo. Dá pra passar 2? Beleza. O próximo agora segura mais 2 e eu vou adiante. Assim. Sim. Né? A vida exige uma isso. coisa que eu tinha comentado com a Fabiana também, sobre assim, da questão de trabalho, agora me veio na cabeça aqui, às vezes a sua limitação. Quando você tá no Brasil, você não conta com algumas limitações de coisas que podem acontecer e acontecem. Aí você desenvolveu um problema mais sério de coluna aqui ainda. Na verdade, no Brasil, quando você tem alguma competência, seja ela qual for, gente, aqui eu não tô vendendo ideia de que a pessoa precisa ter diploma para ser alguém na vida, não. Desde que você faça aquilo que você faça com excelência, você tem competência. Você liga no automático e vai. Quando você vem para a Itália, até você poder galgar alguma coisa melhor dentro da sua área, ou alguma coisa até melhor ainda, você passa por profissões sem problema nenhum de limpeza, babysitter, badante, cuidador de idoso, magazino, né, que é trabalhar nos magazines. E eu fui trabalhar num albergue, num hotel. 3 semanas foi o suficiente e eu me lasquei todinha. Porque hoje eu descobri que eu tenho 2 angiomas na coluna e eu tenho hérnia de disco de cima e embaixo da coluna. Ou seja, as profissões que quase todo mundo iniciam aqui, ela não poderia eu já realizar. não posso realizar mais, né? Então, as minhas limitações físicas me impedem de continuar um caminho por esse caminho. Mas eu ainda tenho muito caminho para seguir. Exato. E olha que interessante isso que essa pessoa falou, e eu já vou te responder que sim, isso acontece com todo mundo. Medo de viver em um mundo que não me pertence. Ela colocou entre parênteses, de início. Ele não te pertence ainda. Mas é o início, e ela bem falou. É o início. Mas esse medo, na verdade, ele é muito real. Você não se sente ali, porque você ainda não fala o idioma, você não sabe como eles vivem, como que você vai se encaixar naquilo, você é uma pessoa que tá perdida, né? Tá aquela fase ali de que você não é nada, ao mesmo tempo você é quer tudo e você não consegue as coisas que você quer, e ao mesmo tempo vem esse outro medo aqui, ó, solidão e desânimo por não conhecer ninguém, que faz você também não se sentir no mundo que você acha que você se pertence. Acontece um problema muito grande, Pri, nesse início, que depende de cada um, o tempo dele, né? É a solidão. E aí você quer o quê? Você quer se unir aos brasileiros que tem ali, né? As pessoas que mais ou menos você se identifica. E tem uma grande resistência também de você entrar no núcleo italiano. Muita gente fala assim, Pri, você não tem amigos italianos? Não tem porque Eles nem... são muito fechados. Eles são muito fechados. Eu nunca nem, fiz uma universidade para talvez fazer amigos na universidade. Então, não é que eu tive uma experiência mais fácil. Então, isso, e o que acabou acontecendo também com você? Então, eu passei por um processo muito difícil de solidão, né? Porque meu marido trabalha. O pouco que trabalhei, logo voltei para casa e fiquei muito tempo em casa, embora eu seja artesã, né? Eu faço artesanato. Coisa mais linda do mundo. Tem que falar porque é lindo mesmo. Obrigada. Mas isso também te faz criar um mundo muito restrito e solitário. E, infelizmente, nesse mundo restrito e solitário, eu desenvolvi Aqui fala... No Google tem várias vertentes aí. Aqui fala de um desvio comportamental que chama tricotilomania.
tricotilomania. É as pessoas que arrancam o cabelo. Por quê? Porque você fica no... Ai, gente, eu tô aliviando meu coração aqui. Você fica numa cobrança íntima tão grande, mas ela te bloqueia, ela te estagna, ela não te deixa... Eu lembro que eu tinha aulas de italiano e eu falava, não, hoje eu não vou porque já vai mudar o livro, já vai mudar o capítulo do livro e eu não vou conseguir. Cara, você consegue. Se você não for, você nunca vai estar preparado. O seu preparo, ele é feito constante. Aqui é um mundo girando. Exato. Muita gente fala assim, eu achei que eu tinha me preparado o suficiente, mas eu não me preparei. Porque aqui continua a preparação aqui. Sempre. É uma etapa sendo ultrapassada e a outra e a então, outra. Não se julgue, não se culpe. E não se culpem, isso mesmo. Porque eu vejo muito dos seus seguidores, porque eu amo coisas que eu sei, graças a Deus, nos amiguinhos, coisa querida que eu amo de coração. Preocupados muito com os filhos, né? Com os outros. E aqui dentro de você. E aí dentro de vocês, né? Essa reforma íntima, essa necessidade de você se preparar antes de se preocupar. Não estamos desmerecendo as outras coisas, mas precisa se cuidar, né? Para não minimamente sofrer os danos. Né? Um ponto interessante de abordar é como encarar a realidade depois de tanto ter sonhado. Porque isso é um sonho, né? É um sonho que a gente tenta colocar como uma realidade. Você tem que encarar, seja boa, seja ruim, e com maturidade. E outra, não precisa ficar com medo. Eu vi que muita gente colocou assim, eu tenho medo de surtar, eu tenho medo de acontecer problema no meu casamento. Por que a gente tá fazendo esse tipo de vídeo? Porque é real. Acontece problema no casamento. E eu acho interessante a gente tentar ajudar. Então eu até vou pedir um favor. Se você tá passando por algum problema, você tem algum medo, o que você projeta na sua cabecinha que vai ser um problema para você aqui? Escreve aqui nos comentários, porque eu acho que isso aqui é uma comunidade de apoio. Entendeu? Então, se você se identifica com a Fabiana, comigo, porque isso aqui... Ou com tudo que foi dito aqui, né? Tudo. Eu te falei, você não precisa gostar de quem tá falando, mas se identifica, poxa, que bacana, né? Faz como ela tá sugerindo. Porque é um feedback, uma troca de experiência grande. E uma coisa que eu quero alertar vocês. Quando eu pergunto assim, qual é o seu maior medo ao mudar para Itália? Todo mundo fala assim, de não alugar casa, de não conseguir trabalho e, né, enfim, e dos meus documentos, da cidadania. Esses são medos práticos, são coisas realmente que sim, mas a gente tá falando além disso. Oi, desculpa. Porque e depois da cidadania? E depois que você consegue o trabalho? E você aluga a sua casa? A saúde mental. Isso são coisas práticas. Mas e aí? Aí tem o seu casamento, tem você, Puxa, a falta dos amigos, a falta dos parentes, essas coisas. Casamento tem que ser... Não, mas tem que ter um vídeo. Tem que ter. Não, eu até falei que eu vou gravar um vídeo com o Christian falando sobre o nosso desafio. E se você quiser, a gente pode até depois gravar um vídeo falando sobre o seu problema no casamento. E que todo mundo passa, é aquilo que a gente falou. O que acontece com o casamento aqui? Aqui, ou você separa, ou seu casamento nunca mais é desfeito. Não desgrude, né? Porque você tem um ao outro ali o tempo todo pra troca de tudo, bom, ruim. Às vezes a pessoa tá estressada e você precisa desabafar e a pessoa precisa falar ou você tá estressada. Ou você separa, ou você tem um companheiro pro resto da sua vida. Exatamente. Enfim, eu vou abordar... Fabiana, muito obrigada. Amor, obrigada. De coração. Obrigada. A Fabiana tinha até falado assim, Pri, porque assim, eu tenho um público que tem vários perfis. Tem pessoas que não vão se identificar e falar assim, mas eu não passei por isso. Massa. Ótimo, maravilha. Não tem problema. Isso aqui não é padrão, mas eu agradeço muito por você ter vindo lá da PQP, porque não pode xingar. Vindo aqui pra gravar, pensando nas pessoas que estão passando por essas coisas. E ela me falou, Pri, aborda mais sobre essas dificuldades, eu prometo que eu vou abordar. Igual eu falei pra ela, às vezes a gente tem que pensar direitinho o que fala, porque mexe com as emoções das pessoas e tudo mais, mas é um conteúdo realmente muito importante. E como eu sei que eu sempre que entrevisto as pessoas, você pergunta qual é o Instagram e tal, eu vou deixar seu Instagram aqui na tela. Ai, que chique! Aparecendo, né? O Instagram da Fabi. Venha mais vezes, obrigada, tá? Por favor. Obrigada. E não se preocupe, eu vou fazer vídeos sobre essa questão de casamento, faça, adolescentes, a questão dos filhos. A questão dos filhos é muito importante também. E é isso, o vídeo ficou longo, mas ficou muito bom. Ficou massa, amei. Ficou muito bom. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. É um pouco do que a gente vive, porque o tempo aqui é limitado, mas assim, essa foi a minha realidade, a minha experiência. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham o menos impacto de tudo isso, essa grande mudança. Sim. Mas se vocês, em algum momento, se identificarem, trabalhe o seu psicológico
malha no idioma. E eu espero do fundo do meu coração que vocês sejam eternamente felizes aqui, viu? Eu Juro também, mesmo. porque lembre-se, ninguém aqui tá competindo com ninguém. Não. Ninguém aqui não tá querendo que ninguém venha. Pelo contrário, pelo tá bom? contrário. Venham e entendam tudo Estejam isso que faz parte preparados pra dessa isso aqui, mudança. né? Exatamente. Então a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada, viu? Tchau! Tchau!